Uma alegria estar com vocês novamente, também retornando de férias, dias bons, onde pude estar com minha família, rever alguns amigos, tempo precioso que Deus nos deu. Queria começar orando, agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas, e pedindo a Deus que fale ao nosso coração nesta noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque podemos estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por este local, onde podemos aqui entoar nossos cânticos, louvores, para exaltar o Teu nome, que é santo. Pai, clamamos a Ti nesta hora, que o Senhor venha se revelar, venha falar aos nossos corações, da maneira que Tu queres, que o Teu Santo Espírito possa encontrar o nosso coração quebrantado, para ouvir o que Tu queres nos ensinar esta noite. Também Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, por esses dízimos, essas ofertas, Pai, porque Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dado tudo que nós necessitamos, precisamos para viver. Muito obrigado pelo Teu sustento, que vem todos os dias sobre as nossas vidas. Assim oramos a Ti, grato por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, como o pastor mencionou antes, estamos encerrando esta série de mensagens que a gente começou em fevereiro, cujo o tema é hora de falar. É hora de falar. O título do estudo desta noite é Ainda há tempo. Ainda há tempo. Talvez você esteja se perguntando, mas ainda há tempo para o quê, Vinícius? Ainda há tempo para o quê? Bem, a gente vai trabalhar 2 tópicos em específicos, mas em essência, ainda há tempo para falarmos, ainda há tempo para proclamarmos a Cristo, aquelas pessoas que ainda não conhecem, aquelas pessoas que ainda não ouviram do amor de Cristo. Então, ainda há tempo para falarmos, evangelizarmos e por aí vai. Alguns anos atrás, numa aula de evangelismo, aí há uns 3, 4 anos atrás, numa aula de evangelismo com o pastor Vanderlei Schack, ele trouxe 2 definições que impactaram a minha vida daquele dia em diante. Essas definições vão ser projetadas, a primeira delas pode projetar. A primeira é da Igreja Anglicana, de 1918. Ela diz assim: evangelizar é apresentar Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, para que homens possam vir a pôr a sua confiança em Deus e através dele aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como Rei na fraternidade da sua igreja. Ou seja, estar reunidos aqui neste local de adoração, entoando cânticos, louvores, exaltando o nome dele, mas também a servir, a sair lá fora e proclamar, falar às pessoas que ainda carecem deste amor. Segunda definição é do Billy Graham, diz o seguinte: evangelizar é a ação de proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por cuja obra o homem liberta tanto da culpa como do poder do pecado e se integra nos planos de Deus, a fim de que todas as coisas se coloquem sobre a soberania de Deus. Este é o convite que eu quero começar a fazer para os irmãos esta noite. Que nós possamos começar a despertar este desejo de proclamar, de falar a todas as pessoas que estão no nosso círculo de relacionamentos. Pode passar o slide. Todos nós, em algum dado momento da nossa vida, recebemos de alguém esse bastão da fé, alguém passando a sua fé adiante, e como se fosse numa corrida, numa maratona, o cara correndo ali, passa o bastão da fé para o outro, correndo e passa o bastão para o outro. A mesma coisa com nós. Um dia alguém correu e entregou esse bastão da fé para nós. Um dia alguém nos apresentou o Evangelho. Um dia alguém sentou ao nosso lado e explicou o plano da salvação, falou para nós, explicou o que era pecado, quem era Jesus, e por aí vai. Mas tantas e tantas vezes nós temos recebido esse bastão da fé e temos nos ausentado da nossa missão, temos ficado parados, sem levar, sem passar adiante esse bastão da fé. E isso é algo que tem me incomodado como um todo, como igreja, por onde eu já vi em vários lugares. Alguns anos atrás, envolvido com o Ministério de Juventude. Esse ministério, a gente trabalhava com em torno de 95 juventudes do Brasil, e é impressionante como tantas juventudes, fazendo pesquisas, elas ficavam presas às suas programações dentro da igreja, mas não tinham atividades externas.
elas não saíam para a rua, não proclamavam, não falavam. Se resumiam a estar dentro da igreja, a estudando a Bíblia, mas não praticavam. Isso tem me incomodado como um todo. Então, todos nós recebemos em um dado momento este bastão da fé. Alguns foi pelo pai, alguns foi pelo colega de trabalho, alguns foi pela esposa, pelo marido, alguns foi das mais variadas formas possíveis. Mas hoje nós temos esse desafio, nós temos essa missão, uma missão nobre, que é de proclamar, é de passar adiante, é de levar esta palavra a todos aqueles que ainda não conhecem, todos aqueles que ainda carecem deste amor. E a primeira pergunta que fica aí, mas por onde eu devo começar? Qual é o primeiro lugar que eu devo falar? Qual é o primeiro lugar que eu devo anunciar? Devo transmitir este Cristo crucificado, que morreu no nosso lugar, que ressurgiu, ressuscitou e vivo está. Aonde é o primeiro lugar que eu devo falar? Bem, primeiro lugar, na nossa família. Primeiro lugar, a gente precisa começar a compartilhar dentro da nossa casa. E por família aqui, eu quero trabalhar os textos seguintes ali, muito no sentido pai e mãe passar aquilo que conhece aos seus filhos. Então, primeiro lugar que devemos compartilhar, primeiro lugar que devemos levar esta palavra de conhecimento é as nossas famílias. Então, pai, mãe, você que tem ali seus filhos, procure fazer a sua parte, procure ensiná-los. Uma coisa que tem me preocupado, tenho realizado bastante leituras nesta área de família já há alguns anos, e também por constatações, é algo que tem me preocupado, é olhar para dentro das igrejas e ver que muitas famílias estão tantas e tantas vezes deixando a desejar no princípio espiritual com seus filhos. Como? Elas muitas vezes investem em aula particular para o filho, pode passar, investem em aula particular para o filho, investem em academia, em retiros, em tantas e tantas atividades, mas nesse mesmo sistema de investir tudo que é possível na vida do filho, e muitas vezes isso é para o filho ter o que fazer, afinal, a família está com o tempo, os pais estão com a agenda lotada, é trabalho demais, é faculdade, que às vezes estão fazendo um pós, um mestrado, um doutorado, e estão deixando os filhos à mercê, acabam colocando tantas e tantas atividades na agenda do filho. Então, é aula de vôlei, é aula de ginástica, é academia, é milhares de atividades. E isso, tantas e tantas vezes, começou a se levar para a igreja. Vou deixar o meu filho aprender de Cristo na igreja, vou deixar o meu filho ser discipulado na igreja, vou deixar o meu filho ouvir o plano da salvação na igreja, porque entrou no mesmo sistema de pegar e terceirizar. Lá fora, então, num âmbito secular, digamos assim, vou preencher a agenda dele com outras atividades. Na igreja, no sentido espiritual, vou encher a atividade deles também com atividades na igreja e vou deixando ele de lado. Bem, um testemunho que chamou muito a minha atenção desses livros, esse testemunho fala de um pai, pode passar? Fala de um pai. Esse pai, muito nessa rotina daquilo que eu acabei de mencionar, esse pai, ele começa o testemunho dizendo assim: eu trabalho numa empresa grande, lidero dezenas de funcionários, tenho objetivos, tenho metas e consigo alcançar todos esses objetivos, todas essas metas dentro daquilo que me passam, que a empresa deseja que eu conquiste. Bem, tudo isso é muito tranquilo, tudo isso eu consigo realizar com sucesso, mas aonde eu falho é quando eu chego no meu lar, aonde eu falho é quando eu chego na minha casa. Ele cita 3 palavras, ele diz assim: quando eu chego na minha casa, eu me sinto incompetente, desajeitado e ineficiente. Ele não consegue falar do amor de Cristo para a sua mulher, não consegue falar do amor de Cristo para os seus filhos, embora na sua empresa ele lidere dezenas de pessoas, mas em casa, no seu pastoreio ali, como líder da casa, ele não consegue ali cumprir o seu papel de educar os filhos nessa área espiritual, passar os princípios bíblicos para ele, e assim ver o filho conhecendo a Cristo.
é uma falha, uma constatação que eu já percebi em vários casos, tantos e tantos pais que tantas vezes têm feito isso aí, têm deixado sua carreira, têm deixado os seus estudos e têm colocado essas outras atividades para os filhos. A pergunta que eu faço é: você pai, você mãe, já sentiu-se assim algum dia? Algum dia você já se sentiu assim, de chegar em casa e ver, lá fora, no meu trabalho, nos meus estudos, eu sou bem sucedido, eu consigo fazer tudo com excelência, mas aqui dentro de casa, parece que é difícil chegar e fazer um devocional com meu filho. Parece que é difícil conseguir sentar com meu filho e estudar a Bíblia, explicar algum texto ali que ele está com dificuldade. Alguma vez você já se questionou acerca disso aí? Por que dessa constatação e dessa triste realidade? Eu gosto muito de fazer pesquisas, e na faculdade a gente tinha várias matérias, e algumas delas nos instigava constantemente a estar fazendo pesquisas na igreja. E uma coisa muito interessante, na igreja que eu estava servindo anteriormente, onde eu trabalhava com adolescentes, jovens, estava ali servindo, é que eu fazia as pesquisas e eu pude constatar uma triste realidade, que tem tudo a ver, está diretamente ligado com tudo isso que a gente viu até o presente momento. Fazendo uma pesquisa com jovens, adolescentes, de 25 anos para baixo, jovens de 25 anos para baixo, quase todos eles aceitaram a Cristo, ou numa programação de adolescente, ou numa programação de juniores, ou numa programação de jovens, ou em um retiro. A grande maioria da juventude conheceu a Cristo em alguma área que está a igreja diretamente ligada. Enquanto que, fazendo a pesquisa com o pessoal já com uma idade mais elevada, com 25 anos para fora, esse pessoal, a grande maioria, conheceu a Cristo, reconheceu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, dentro da sua casa, no seu lar, um culto doméstico, com seus pais, ali reunidos, fazendo um culto, e ali ele reconheceu a Cristo. É uma triste realidade. Por que isso não tem acontecido, ou tem deixado de existir tantas e tantas vezes? Porque como famílias está se perdendo esse senso. Começou-se a terceirizar, como a gente viu ali, a aula particular, que antigamente o pai sentava junto e estava ali ao lado, agora começou a trazer um professor particular. E a mesma coisa chegou à igreja. Tem um líder de jovens, tem um líder de adolescentes, tem alguém lá que é mais capacitado, vou deixar com ele. Nada contra. A igreja existe sim, e eu entendo que é para apoiar esse ministério com os pais, mas essa característica de passar, de proclamar, creio eu que é dos pais. Chegando a um texto aqui que eu queria compartilhar. Onde é que está? Aqui. Deuteronômio 6, verso 3 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 e 7. Está projetado aí, ele diz o seguinte, vamos começar a ver essa responsabilidade de quem é de falar e proclamar. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine sobre elas quando estiver sentado, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas tem um outro texto muito impactante também. Essa fala claramente, ensine-as com persistência seus filhos. Um outro texto bastante impactante também vai ser projetado. Salmo 78, versos 5 a 8, diz: Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinasse a seus filhos. Ele ordenou aos seus antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam,
e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Bem, queridos, eu acredito que uma família saudável, onde pai e mãe estão bem, cumprindo o seu papel, é onde pai e mãe estão ali proclamando, falando do amor de Cristo aos seus filhos. Eu acredito que uma família cristã sólida, em momento algum, vai terceirizar ou vai querer que alguém venha discipular ou ensinar a Cristo aos seus filhos. Mas eu acredito que essa família, quando ela está sólida, está firme, ela vai querer ela mesma sentar, passar aquela palavra de salvação aos seus filhos. Não vai brincar com a eternidade dos seus filhos, mas vai querer explicar, passo a passo, tudo ali que compete para que os seus filhos venham a reconhecer a Cristo como seu Senhor e como Salvador. Então, primeira lição que a gente pode tirar daqui é que pais, vocês, eu vou ter algum dia ainda, espero que em breve, mas pais, vocês têm uma nobre missão sobre as suas mãos, é de ensinar os seus filhos, é de falar do amor de Cristo a eles. Não pensem que, tem jovens, tem líderes, tem adolescentes, ou tem a igreja, e eles lá vão ajudar com isso aí. Não, essa missão é sua. Deus lhe delegou como líder da sua casa, como ali um pastor do seu pequeno rebanho, para ali proclamar, falar, ensinar a palavra de Deus à sua família. Tantas e tantas vezes a gente tem falhado nesse processo por esperar ou deixar que outras pessoas façam. Tem aqui deixa eu ver aqui, pode passar a próxima, não, pode voltar, aí, essa missão de falar, de proclamar, é sua. Uma coisa que tem me deixado triste, tantas e tantas vezes, é algumas estatísticas. Eu gosto muito de estatística, gosto muito dessas pesquisas mais técnicas, e uma coisa que tem me deixado triste, há alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu li um livro. Esse livro mencionava uma coisa que chamou muito a atenção, que nunca na história das igrejas teve tantos pastores, e tantos pastores, digamos, por faixa etárias. É pastor para junior, é pastor para adolescente, é pastor para jovens, e por aí vai. E nunca na história tivemos juventudes tão descomprometida com Deus. Fazendo um paralelo com isso aí, não é o pastor de jovens, não é o pastor de adolescentes, não é o pastor de juniores que vai solucionar isso aí, mas é uma junção, é uma união entre pastores, líderes com família, pastores e líderes dando subsídio às famílias para que as mesmas consigam cumprir o seu papel, consigam cumprir na formação daquele jovem, daquele junior, daquele adolescente. Então, queria ressaltar aqui este ponto. Invista nos seus filhos e vamos começar a andar mais juntos, onde pastores, líderes possam estar dando material, dando subsídios. Daqui a pouco nós conhecemos infinitos materiais legais, com dinâmicas diferentes, para conseguir falar, explicar de maneiras as mais variadas possíveis, desde uma criança até um jovem já universitário. Então, vamos manter esse contato, para poder dar esse material, passar esse material, que você consiga cumprir o seu papel, e isso vai ser algo muito importante. Então, primeiro ponto ali, família, nós precisamos falar, proclamar e ensinar aqueles que estão dentro do nosso lar, e o vice-versa também. Filhos, se você já conheceu a Cristo, e você está numa família que seus pais ainda não conhecem a Cristo, você é a pessoa mais indicada a começar a falar. Então, fale para eles, não deixe com que outras pessoas venham algum dia querer falar, por aí vai. Se você já viveu, já teve essa experiência de conversão, comece a proclamar, comece a falar àqueles que você ama. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo para todos, assim, quando vem me procurar, principalmente quando é relacionado a namoro, onde uma das partes é cristã e a outra não. Eu sempre procuro dizer, eu acho que amor é algo muito maior do que
do que algo terreno. Eu acho que ele é algo que vai levar para a eternidade. Então, que amor é esse que tu ama a pessoa aqui, mas tu sabe que a pessoa, ela, na hora que ela morrer, ela não vai estar no céu, o destino dela vai ser o inferno. Que amor é este? Por que começar um relacionamento do gênero? Então, nessa mesma perspectiva, precisamos lembrar que aqueles nossos familiares, por melhor que seja essa pessoa, seu pai, sua mãe, assim como os meus, e a minha família como um todo não é cristã, e eu tenho falado, no segundo tópico eu vou mencionar mais isso aí, tenho falado, então nós precisamos cumprir esta nobre missão de falar, proclamar aquelas pessoas. Bem, segundo tópico que vai ser passado ali, amigos, vizinhos, nós temos essa nobre missão com o nosso círculo de relacionamentos. Todos nós temos um círculo de relacionamento grande, na faculdade, no trabalho, na escola, tu vai no mercado, ali o mesmo mercado, todos os dias, daqui a pouco tu já conhece até o nome do caixa do empacotador, tu conhece as pessoas. Então, nós temos essa nobre missão de falar a Cristo a todas as pessoas que estão dentro do nosso círculo. Então, quero fazer este desafio, comece a pensar em estratégias e meios de como ir e falar. Então, esses dias, ontem até mesmo eu mencionei para alguns jovens que estavam reunidos, de uma menina que um simples bombom serviu para ela evangelizar a caixa do mercado, e aquela caixa começou a ir em alguns cultos. Um simples bombom, ela conseguiu evangelizar a caixa do mercado. Todos os dias, Deus nos dá inúmeras oportunidades de falar, mas tantas vezes nós nos limitamos achando que não somos capazes, achando que sempre existe alguém mais capacitado. E isso é uma arma satânica, digamos assim, querer nos mostrar que sempre o outro sabe mais, o outro conhece mais, o outro isso, o outro aquilo, e a gente vai procrastinando, deixando de lado. Um outro texto que eu quero compartilhar, texto que eu já compartilhei tantas e tantas vezes, e esse texto fala da nossa nobre missão, Mateus 28, verso 18 a 20, onde diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós recebemos essa nobre missão do nosso Pai. Nós recebemos essa missão de proclamar, essa missão de ir, de falar, essa missão de discipular. Mas, tantas vezes, a gente fica preso a desculpas. Falta tempo, eu estou muito envolvido com o meu TCC, eu estou muito envolvido com o meu trabalho, eu estou num estágio, ele está ocupando todo o meu tempo, eu comecei a namorar e agora eu tenho que aproveitar este momento junto ali, e aí vai as mais variadas desculpas possíveis. Mas, o que me incomoda? Porque uma das desculpas clássicas é, cara, eu não sei o que falar, não sei nem por onde começar, e ao mesmo tempo, vai que o cara me pergunte uma coisa lá que eu não saiba responder. Bem, os 4 anos do seminário eu descobri que vai acontecer, toda semana acontece alguma pergunta que eu não sei responder, e toda semana eu tenho que buscar um conhecimento novo para poder dar na semana seguinte aquela resposta. Então, todas as perguntas que pode vir, algumas a gente vai saber responder, tantas outras não, mas existe aquele velho fator: vamos pesquisar, vamos atrás, vamos procurar ajuda, e semana que vem a gente pega e faz isso aí. Vi que a Vitória deu uma risadinha, eu já fiz isso aí várias vezes com a Vitória, várias perguntas que ela fez, semana que vem eu respondo. Então, muitas perguntas a gente vai aprender junto, e isso é legal, porque não é porque nós estamos discipulando que entra naquele sentido de, eu sei e o outro está aprendendo. Não, os dois vão aprender juntos, tantas coisas vão surgir novas ali. Então, tantas coisas precisam serem estudadas conforme começar os estudos. Então, essa desculpa de, eu não sei o que falar, não sei por onde começar,
Gente, precisamos rever e pensar nisso aí. Por que isso? Porque se cada geração tivesse, digamos, se desleixado ou deixado de cumprir a sua missão, imagine você que a pessoa que lhe evangelizou, imagine que se o seu pai deixasse de falar para você, imagine se o seu colega de trabalho um dia não tivesse falado de Cristo para você, ou o seu colega de universidade não tivesse compartilhado, imagina se hoje talvez você estaria aqui. Se não tivesse determinado jovem na porta da faculdade, quando eu fazia lá atrás administração, ele evangelizando na porta da faculdade, falando do amor de Cristo lá, se ele não estivesse lá, talvez eu não estaria aqui hoje. E foi um dos poucos os contatos que eu tive ali com ele. Mas ele teve uma missão impactante na minha vida. Pelas palavras dele naquele dia, naquela noite, já ali 10h30, 10h40 da noite, se ele não tivesse estado ali, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas foi 10 minutos de conversa com ele, que ele me convidou para ir na igreja. Eu vou lá ver o que eles fazem lá. Foi 10 minutos que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou as minhas atitudes. Então, nós precisamos sair de dentro das quatro paredes e começar a falar mais ali fora, para as pessoas que estão dentro do nosso círculo de convivência. Se lá atrás, as pessoas que nos passaram esse bastão da fé não tivessem feito isso, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Uma outra coisa relacionada a este texto é que ele nos dá uma promessa que Jesus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Então, quando a gente for falar, a gente tem que ter aquela consciência de que eu não estou sozinho naquele local. Não é pelas minhas palavras, não é pelo meu conhecimento, não é pelo que eu sei ou deixei de estudar, mas é porque Deus está ali comigo. E nessas horas de evangelismo é impressionante como tantos e tantos textos que a gente vai estudando, vai fazendo a leitura bíblica ao longo da semana, vai fazendo o devocional. É impressionante como nessas horas parece que esses textos começam a brotar e ficar tudo na mente. Eu digo isso por experiência pessoal. Particularmente, eu tenho muitas dificuldades de guardar textos assim corridos, Eu consigo guardar muito bem, eu sei que esse texto está lá em Colossenses 3, esse texto está em Mateus 7, eu guardo isso muito bem, mas o texto em si eu não consigo guardar. Mas nas horas de evangelismo, nas horas que tu está ali e não está muitas vezes com a Bíblia do seu lado, parece que esses textos eles brotam e ficam na mente, e Deus começa a usar esses textos para nós falar e proclamar a Cristo. Então, confie que não é pelas suas forças, não é pelo seu entendimento, não é pelo que você sabe, mas porque Deus está conosco. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos desampara, e nós temos um Deus que vai estar ali, nos dando as palavras. O Santo Espírito de Deus vai colocando ao nosso coração o que aquelas pessoas que ali estão precisam ouvir naquele momento, e Ele que vai fazer a obra, não nós. Dentro disso aqui ainda, pode passar o slide, Pedro? Pare. Essa semana passada, de férias ali, eu tive uma grande missão de falar à minha família. Eu já tenho falado várias vezes, já mencionei aqui no começo, que a minha família ainda não é cristã, eles não conhecem a Cristo. Primeiramente, eu tive que dar bom testemunho para eles entenderem que tudo aquilo que tantas e tantas vezes a televisão, a mídia coloca dos evangélicos não era verdade. Então, antes de eu começar a falar, eu sabia que eles refutavam, assim, eles não gostavam muito do povo evangélico, em virtude do que a televisão tantas e tantas vezes falam, e escândalos que dá com pastores aí afora. Então, eu tive que primeiramente dar bom testemunho, mostrar para eles que era diferente daquilo que eles achavam. Mas num segundo momento, eu comecei a falar de Cristo para eles. E agora eu estou num outro momento, eles ainda não aceitaram a Cristo, mas estou num outro momento que é de falar ou refutar algumas religiões onde eles começaram a buscar auxílio. Então, duas pessoas em especiais da minha família começaram a buscar auxílio em lugares complicados, digamos assim. Não quero citar nomes das religiões, mas lugares complicados. E eu tive, semana passada, duas conversas com duas pessoas da minha família, explicando o que a palavra de Deus dizia em relação àquelas doutrinas, em relação àqueles lugares onde eles estavam procurando auxílio. Foi muito interessante ver as duas pessoas, no caso, a minha mãe e a minha avó, assim, sentadas, eu conversei com elas separadas, onde a gente pôde
trocar uma ideia relacionada a Deus e aqueles lugares. Foi muito bom poder compartilhar. Foi muito bom tirar aquele peso da consciência, saber assim, pô, a minha parte eu fiz. Eu compartilhei, eu falei o que Deus acha a respeito dessas religiões, e aquilo deu um chacoalhão nelas. Elas começaram já a olhar de alguma maneira diferente para aquelas religiões. Então, querido, querida, aonde quero chegar com isso? Com certeza, dentro das nossas famílias, dentro do nosso círculo de amizades, tantas e tantas vezes vai ter pessoas buscando auxílio espiritual em lugares que não são legais. E eu sempre procuro dizer também um outro fator. Não é porque lá tem Bíblia que é um lugar legal. A gente precisa conhecer no que eles creem em relação à Bíblia também. Então, que a gente possa compartilhar a nossa fé e não ficar assim, o cara está indo num lugar, eles estudam a Bíblia lá. Não, espera aí. Vamos ver o que eles creem em relação à Bíblia. E possamos compartilhar isso aí com os nossos familiares, com os nossos amigos, possamos tomar uma posição de mostrar assim, naquele Deus em quem nós cremos. Voltando ali atrás ao amor. De nada adianta eu amar intensamente a pessoa aqui, nesta vida, mas saber que o destino dela, lá no final, é ir para um lugar e eu para outro. Então, enquanto eu estarei indo para o céu, saberei que às vezes meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu vizinho, meu melhor amigo está indo para o inferno. Então precisamos tomar uma atitude, precisamos falar, precisamos proclamar, precisamos ir até essas pessoas e compartilhar com elas a fé que transformou as nossas vidas. Quando Deus pede que nós façamos algo, como a gente viu naquele texto ali de Mateus, Ele não nos deixa sozinho. Então, o que eu queria desafiar de maneira bem prática, assim, para que a gente possa começar a cumprir a partir de amanhã. Segunda-feira, você vai se encontrar com seu colega de trabalho, vai encontrar com um colega de faculdade, alguns já voltaram, o FCM volta dia 7, então, tantas outras pessoas no seu círculo familiar. Então, assim, que você possa orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus para que Ele realmente venha lhe mostrar quais são as primeiras pessoas que Ele quer que você fale, quais são as primeiras pessoas que Ele quer que você compartilhe. E durante esse estudo, eu tenho assim, quase que uma certeza que Deus já começou a falar isso aí no seu coração. Deus já começou a falar isso aí à sua mente. Deus já começou a trazer à sua mente nomes, pessoas que estão carentes do Evangelho, estão precisando dessa conversa. Então, quando Deus trouxe isso aí à mente, Ele já estava te dando um sinal. Ele já estava te mostrando quais são as primeiras pessoas que você deve agir, quem são as primeiras pessoas que você deve conversar. Então, comece a fazer isso aí, a realizar isso aí, não ficar naquele sentimento de eu sei quem é, mas não falar. Vá, fale, proclame. Tem um texto que, pode passar, Pedro? Tem um texto muito interessante, é um ditado popular ali. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Pode passar outro? E é impressionante, é impressionante que isso aí é o ditado daqueles que amam procrastinar. É o ditado daqueles que amam procrastinar. Só que procrastinação é uma covardia. Amanhã eu vou falar de Cristo. Amanhã eu vou falar para o meu colega. Amanhã eu vou isso, amanhã eu vou aquilo. Esse amanhã é uma covardia, porque esse amanhã, ele tem um tempo, é os próximos 15, 20, 30, 50 anos. Durante os próximos 15, 20, 30, 50 anos, vai ser o amanhã. Então, se a gente não tomar essa atitude prática de começar a falar no tempo, que é hoje, a gente vai ficar com essa desculpinha. Amanhã eu falo, amanhã eu vou estudar mais esse capítulo, eu vou estudar mais um tempo, e aí amanhã eu falo. É desculpa que daqui a pouco, um dia pode ser nos cobrado, né? Alguns anos atrás, em 2011, eu tive que ajudar muito uma menina que ela estava com uns problemas com este amanhã, 2011 e 2012 eu acho. Deus tinha falado claramente para ela, desenhado para ela, que era para ela falar para uma colega de escola dela. Era para ela compartilhar aquela experiência que ela tinha tido com Deus
com a sua colega. E ela ficava com essa mesma desculpa: amanhã, amanhã, amanhã. Só que esse amanhã foi passando. Começou as aulas, foi passando. Chegou no meio do ano, foi passando. Chegou no final do ano e foi passando. Só que chegou um dia que aquela menina acabou falecendo num acidente de carro. E aquela nossa jovem, ela se desesperou. Ela se desesperou porque inúmeras vezes Deus havia falado com ela. Inúmeras vezes Deus tinha pedido para ela falar com aquela jovenzinha. E ela não fazia, não cumpria por vergonha. Por achar que, alguém sabe mais do que eu. Tem alguém na escola ali, tem alguém na minha classe de aula que conhece mais a Bíblia do que eu. Vou esperar que aquela pessoa fale primeiro. Daí depois eu entro no embalo e ajudo a falar. E ficou esperando, mas aquela missão era dela, não era da outra pessoa que conhecia um pouco mais. Com certeza aquela outra pessoa, Deus poderia ter mostrado um outro nome. Então, essas pessoas que vêm brotando a mente, foi surgindo na sua mente durante esse estudo, e que certamente durante esse tempo de oração, que nós teremos depois, você vai ter na sua casa durante a semana, esses nomes que vai surgindo, certamente é Deus já lhe mostrando. Eu sempre falo assim, para algumas pessoas, nós não precisamos ver a sarça ardente, não precisamos ver um anjo se revelando na nossa frente para dizer, faça isso. Tantas vezes numa oração, ou até mesmo, tu está ali quieto, sentado, quando vê Deus traz ao teu coração um nome, uma pessoa, Ele já está mostrando um sinal, Ele já está mostrando a direção de quem Ele quer que a gente proclame, quem Ele quer que a gente fale, quem Ele quer que a gente vá atrás. Então, pense nisso. Quais são as pessoas que têm chegado à sua mente? Quais são as pessoas que Deus já tem lhe mostrado? E procure fazer isso enquanto há tempo. Trazendo o título da mensagem de novo. Ainda há tempo para essas pessoas conhecerem a Cristo. Ainda há tempo. Mas haverá um dia que elas não terão mais oportunidade. Haverá um dia que elas podem vir a ter falecido, ou até mesmo eu ou vocês. Então, se nós não cumprirmos aquilo que Deus colocou no tempo de hoje, amanhã pode ser tarde demais. Então, quero desafiá-los a trazer à mente esses nomes e começar essa semana a falar, a ir atrás dessas pessoas, a compartilhar a sua fé, a mostrar para as outras pessoas aquilo que tem sido bom na sua vida. Certamente você não estaria aqui se não tivesse tido uma experiência legal, boa com Jesus Cristo, se não tivesse tido uma experiência de conversão, uma experiência de mudança de vida. Se isso não foi bom na sua vida, então não tenho por que estar aqui. Mas você está aqui porque Deus transformou você, Deus mudou você. Então Ele tirou você do lamaçal e lhe fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, ao olhar lá para fora, não devemos olhar para aquela pessoa, mas ela ainda faz isso, como é que eu vou falar para ela se ela está fazendo isso, isso, isso? A hora que me evangelizaram na porta da faculdade, eu fazia tantas e tantas coisas erradas, que eu tenho vergonha hoje. Mas aquele jovem não ficou pensando, o Vinícius faz isso, isso, eu não vou falar ainda. Simplesmente, ele foi lá e falou. Então, faça isso. Comece a falar para as pessoas. Não pense se ela faz isso ou deixa de fazer aquilo. Deixe que o Santo Espírito de Deus vai cumprir a missão no coração dela, vai transformar seus pensamentos, as suas atitudes. Indo para o finzinho aqui, eu sei que eu e vocês conhecemos essas pessoas. Então, que nós possamos cumprir a nossa missão. Ezequiel, o próximo texto, 33, versos 7 a 9, é um texto que me desafia a constantemente a estar falando, a estar proclamando, estar indo e falar do amor de Cristo. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requerei da tua mão. Mas se advertirdes o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Este texto sempre me desafia a falar. Esses nomes que surgiram à sua mente durante este estudo,
estes nomes que certamente durante a semana Deus vai trazendo tantos outros à mente, é que Deus já está dizendo para você, vá atrás dessa pessoa, converse com ela. De repente é uma pessoa que está passando por um grande problema na sua vida, é uma pessoa que às vezes está num problema de situação ali de divórcio, é uma pessoa que está com um problema de saúde na sua casa, uma pessoa que às vezes está com um problema ali de depressão e está ali precisando simplesmente para que alguém chegue, converse com elas, explique a palavra de Deus e que aquela pessoa venha ter um ânimo renovado para conseguir enfrentar aquela circunstância. Então, várias e várias vezes, lá atrás Deus falava e eu ficava pensando nisso aí, meu líder fala muito melhor do que eu, vou deixar para ele, mas era procrastinação, era covardia, era assim, deixar para que o outro faça porque eu tenho vergonha, eu não me vejo falando. Mas quando eu comecei a falar, eu vi que eu tinha um Deus poderoso, que começava a trazer à minha mente as palavras, começava a me dar coragem, ânimo para falar, e me dava as palavras certas nas horas erradas. Tanto é que tantas e tantas vezes, depois de acabar ali as conversas, eu ficava pensando, o que eu falei ainda mesmo? Que a pessoa tomou essa ou aquela atitude, e ficava pensando, não me recordava, mas naquelas horas, parece que Deus falava claramente pela boca. É estar à disposição, é querer ir, é querer falar, é querer ser um instrumento nas mãos de Deus. E este é o desafio que eu quero fazer para você esta noite, é se colocar à disposição dEle, do nosso Deus, que é todo poderoso, para te dar as palavras, para impactar as pessoas no seu círculo de convivência, que você possa confiar nisso aí. Nós vamos ter um videozinho, Pedro já pode ir preparando ali, e esse vídeo, ele é um vídeo que tem falado muito comigo, é um vídeo que tem mostrado muito fora da igreja, tem me desafiado a sair de dentro das quatro paredes e a evangelizar, a falar. E quando eu digo isso, não precise ficar esperando uma campanha da igreja de evangelização na cidade. Essa campanha é todos os dias, é no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está. Todos os dias nós temos esse desafio de ir, de falar e de proclamar. Esse videozinho fala muito isso aí. No que acabar o videozinho, eu quero falar rapidamente uma palavra ainda. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, quero fazer esse desafio para você essa semana, que você tenha essa experiência de, ao ver as pessoas necessitadas, carentes, querendo ouvir, querendo aprender, estão passando por alguma dificuldade, que você possa aproveitar essa circunstância e possa falar deste amor que impactou a sua vida, que transformou a sua vida. Então, que nós possamos tomar essa atitude prática lá fora,
Não é por acaso que você tem determinado colega de trabalho, determinado colega na faculdade e por aí vai. Impacte a vida deles. Fale para essas pessoas, assim como esse vídeo, que você possa começar a resgatá-los e trazer para ter essa mesma experiência que um dia você teve. Amém? Amém. Vamos louvar. Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, a esperança que pelo dom da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança que pelo dom da paz, pela fé em ti,